Olá, começa agora mais um programa TV Secor, o canal do comerciário que você assiste todas as manhãs segundas-feiras em www.secor.org.br, também em tvosasco.com.br, pelos canais 3 da operadora NET e 6 da operadora Cabonet. Hoje nós vamos conversar com o secretário de Relações Institucionais de Osasco, Valdir Ribeiro Filho. Olá, secretário, tudo bem? Bom dia, Jefferson, é um prazer poder estar aqui com você. Queria dar um bom dia a todos aqueles que nos assistem. Estamos aqui, vamos bater esse papo. Obrigado aí por reservar um espacinho na sua agenda, que a gente sabe que é bem complicado, para vir aqui conversar com o comerciário, com a comerciária, com todos os trabalhadores que estão nos assistindo. Secretário, gostaria de falar um pouquinho da sua carreira, antes de a gente falar dos trabalhos da secretaria, que é uma secretaria fundamental para o funcionamento do município, e a gente vai explicar aqui um pouquinho para o comerciário, para a comerciária, como é que é esse funcionamento, falar um pouquinho da sua trajetória na vida pública, secretário. O senhor é formado em Engenharia Civil, estudou em Osasco, começou no Cenearte, né? Isso, cursei o antigo ginásio e colégio no Cenearte, né? Aí fiz a faculdade de Engenharia, no Instituto de Engenharia Paulista, e comecei a atuar na cidade como engenheiro, né? Tinha uma pequena construtora e eu, ao mesmo tempo, sou funcionário da Prefeitura de São Paulo como engenheiro também. E aí a coisa aconteceu meio que naturalmente, não sei, foi evoluindo para isso, né? Na carreira, vamos dizer assim. A gente ocupou alguns cargos na Prefeitura de São Paulo que acabaram dando algum destaque, né? E aí a gente acabou se entrosando com a política e hoje estamos aqui. Mas o início da sua trajetória na vida pública, então, não foi por Osasco, começou pela vizinha capital. Isso, na vida política, vamos dizer assim, começou pela cidade de São Paulo. Como eu falei, eu sou engenheiro efetivo lá na Prefeitura de São Paulo há 20 e tantos anos, 25 anos praticamente, e lá no governo da Marta Suplicy, a gente assumiu alguns postos importantes, coordenador de obras da Capela do Socorro, tocamos alguns projetos importantes na cidade de São Paulo, principalmente na Zona Sul de São Paulo, né? E acho que tivemos esse trabalho reconhecido, acabamos com a vinda do Emílio para a Prefeitura de Osasco, a gente veio junto com o prefeito Lapas, né? O atual prefeito, na época secretário de obras, né? A gente sempre trabalhou junto, se fomos sócios, trabalhamos na Prefeitura de São Paulo, e acabamos vindo para cá. A gente fala às vezes vindo para cá na vida política. Na verdade, nós somos nunca daqui. Saíram da cidade. Nunca saímos daqui, né? Na verdade, a gente morava aqui, atuava aqui com o escritório de engenharia, mas trabalhávamos em São Paulo também. Agora, é diferente essa experiência do trabalho executivo como técnico na Prefeitura de São Paulo e depois a experiência da lida política numa prefeitura, mesmo em São Paulo ou em Osasco. É diferente essa relação? Olha, na verdade, quando você tem um cargo público, na Prefeitura de São Paulo, por exemplo, o ingrediente político sempre é muito forte, né, dentro da administração, né? E quando você passa a ocupar um cargo como nós ocupávamos lá de coordenador de obras, supervisor de obras, o ingrediente político já é bastante acentuado e bastante forte. As decisões políticas, elas meio que norteiam, né, o procedimento. Então, na verdade, a mudança não foi tão grande, assim, nem tão brusca, né, porque é um continuado, né? O servidor público, ele tem um componente, qualquer que seja ele tem um componente político já embutido no seu, vamos dizer assim, no seu cargo, né? Agora, há uma distância, sim, entre a formação de exatas da engenharia civil para a atuação política, né? Aí é completamente diferente. É bastante diferente, às vezes a gente fala, porque na engenharia é uma ciência exata, né? É uma coisa precisa, tal, e a política, ela depende principalmente de relações entre pessoas, e você sabe que essas relações sempre são diferentes, mas eu não diria complicadas não é o termo correto, mas elas são diferentes, né? 2 mais 2 pode dar 4,5, pode dar 3,5, que nem direito, né? A gente nunca sabe como é que vai ser. Então são relações diferentes, na verdade, né? Engenheiro que gosta de brincar, o engenheiro, físico, aquele que lida com ciências exatas fala que, né, 2 mais 2 são 4 nas ciências exatas. No direito pode dar mais alguma coisa diferente, mas não é. Depende muito dessa discussão, do convencimento, vamos dizer assim, né? Então, e são decisões muito, às vezes, subjetivas, né? Do sentimento de cada dirigente. Então, é diferente, eu diria que é diferente. Não sei se é mais complicado ou mais simples, mas é bastante distinto e bastante diferente.
Bom, e para consolidar isso, né, o seu papel na Secretaria de Relações Institucionais, ele é eminentemente político, ele é profundamente político, né? Aí eu queria que você explicasse um pouquinho para o comerciário, para a comerciária que está nos assistindo, qual é o trabalho na Secretaria de Relações Institucionais? O trabalho, como o próprio nome diz, né, ele faz as relações institucionais, o relacionamento com os diversos órgãos, as diversas entidades, sindicatos, com a vida política, com os vereadores, a Câmara Municipal, os partidos políticos e os munícipes em geral também, né? Então, a Secretaria de Relações Institucionais, ela que faz ela tenta coordenar, pelo menos, né, essa interlocução do governo com essas diversas entidades. A gente brincou um pouco antes de começar aqui o programa, que você faz hoje o papel que o prefeito Lapas fazia para o prefeito Emídio, quando era secretário de governo, né, do Emídio. O Valdir é o Lapas do Lapas, né? É verdade. Hoje eu ocupo essa função, né, que o atual prefeito Lapas fazia na gestão do prefeito Emídio, né, Secretaria de Governo, vamos dizer assim. Mas você trouxe essa função para a secretaria atual com um desafio maior de lidar com um maior número, por exemplo, de partidos, né? A pluralidade de partidos é muito grande, né? São 20 partidos praticamente da base aliada do governo, então a gente lida com esses diversos segmentos. E não como eu falei, também não é só a parte dos partidos, da Câmara Municipal, dos vereadores, das lideranças políticas, que não são poucas também na cidade, graças a Deus. São muitas. Osasco tem essa característica, né, de ter muitas lideranças políticas nos diversos bairros. Então é uma gama muito grande de pessoas e de entidades envolvidas. Mas é um trabalho gratificante, Jefferson. Eu gosto, é um desafio. Eu me sinto gratificado e grato, né, de poder estar ocupando a posição que eu ocupo hoje. Agora, nessa conversa com os partidos, claro que há uma interlocução com outros setores da sociedade, mas do ponto de vista da ação política, a gente sempre tem um olhar mais apurado para essa relação partidária que, no final das contas, ela se reproduz no micro-universo do município, tanto quanto no Estado, no Congresso Nacional, por exemplo, cada qual guardado a sua proporção, óbvio, né? Mas ela leva para outras instâncias. E nesta relação, Osasco teve um tremendo desempenho na eleição que conduziu o prefeito Jorge Lapas à prefeitura, que foi um sucesso bastante efetivo na eleição de vereadores para a base aliada, né? Os aliados conseguiram um desempenho muito positivo. Isso ajuda na condução do governo, Waldir? Eu acho que sim, que é como você falou, essa pluralidade acaba, ela como um todo, sustentando politicamente o governo. Realmente na construção que o Lapas fez, né, que o Lapas, como secretário de governo, ajudou o Emídio a construir, na formação dos partidos e das coligações, a gente teve muito sucesso, né? Todas as coligações que estavam apoiando a candidatura do prefeito Lapas, elas tiveram pelo menos um representante eleito, né? E é lógico, isso criou essa grande base aliada que nós temos hoje dos 20 partidos, né? Isso, com representação na Câmara Municipal. Não que todos os partidos tenham vereadores, mas todas as coligações feitas à época têm representatividade na Câmara. Então, isso é importante, né? Porque você dividindo melhor, você passando essa representatividade para todos, você consegue ter um apoio melhor, você consegue ter um embasamento melhor, uma base melhor. E o vereador, ele acaba sendo um termômetro da população também, porque é ele que vai diretamente no bairro, ele que traz as demandas, e por isso essa relação talvez seja tão importante, né? Sem dúvida, sem dúvida. Ele está o dia todo no bairro que ele mora, rodando a cidade, normalmente a maioria deles tem o seu escritório baseado perto da sua residência, no bairro onde atua, né? Então eles recebem a demanda direto e é lógico, eles prontamente correm na administração para tentar resolver os problemas do seu bairro. E essa demanda é a mais diversa possível, né? Eu imagino no gabinete dos vereadores, eles devem, como a gente brinca, né? De alfinete a foguete, né? De tudo, né? Tudo deve se bater lá. E eles têm a função, e acho que é bem isso mesmo, eles são eleitos como representantes do povo, né? Então eles acham que é bem a função deles de correr atrás, de tentar resolver o que é demanda da população, né? Agora, a criação da Secretaria de Relações Institucionais,
ela, de certa forma, separou um pouco a componente de planejamento, mais técnica, que havia na gestão anterior do prefeito Emídio, que o prefeito, então secretário Jorge Lapas, desempenhava. Separou um pouco a questão técnica, né? Isso foi uma inovação que trouxe a gestão Lapas, ajudou na condução dos programas de governo? Ah, sem dúvida. Eu acho que um dos maiores avanços que marca a gestão do prefeito Lapas é justamente essa divisão, essa criação da Secretaria de Planejamento. Hoje a Secretaria de Planejamento, ela tem o controle no sentido de acompanhar todos os projetos que são desenvolvidos pelas diversas secretarias da administração. Ela, sem dúvida, a gestão feita através da Secretaria de Planejamento, ela consegue dar maior efetividade a todos os programas e todos os projetos, porque ela acompanha mais de perto. Então, a Secretaria de Governo, ela tinha um pouco essa função também de pensar o governo como um todo, além das relações políticas, vamos dizer assim. Uhum. E com a criação da Secretaria de Planejamento, você prioriza o planejamento, você prioriza o técnico, né? Nós passamos esses 2 anos, o prefeito passou esses 2 anos, tentando planejar a cidade para os próximos anos, né? Ele planejou a cidade para os próximos anos. E efetivamente a população vai notar isso, que nesses próximos, em 2015 e 2016, nós vamos ter uma gama não só de obras, mas de programas e projetos implementados que vão começar e vão estar dando resultado já, né? Tanto na área de educação, na área de saúde, na área de mobilidade urbana, de infraestrutura. São obras, na área de infraestrutura e mobilidade principalmente, obras importantes para a cidade, que foram pensadas, e a Secretaria de Planejamento ela tem a função não só de pensar e planejar, mas também de acompanhar o andamento disso, né? Hoje o prefeito, no seu celular, no tablet, ele consegue ver são dezenas, centenas de projetos que a administração desenvolve, nas diversas áreas, como eu falei, ele consegue ver em que estágio está cada um, né? Então tem lá a luzinha verde, ó, o projeto está andando bem, a luzinha amarela, olha, atenção, está meio atrasado, está faltando aquilo. O vermelho, olha, vamos correr que tá tudo meio... Então, o acompanhamento efetivo desses programas, desses projetos, faz com que a administração consiga andar mais rapidamente, inclusive. O senhor mencionou a Secretaria de Mobilidade, de Transporte e Mobilidade Urbana, inclusive o senhor acumulou durante um período, durante a gestão Emídio, né? E a gente vê essa diferença agora na gestão Lapas, sobretudo através da Secretaria, para as grandes intervenções que estão sendo realizadas na cidade. Também, claro, obras e outros segmentos, tal, que nenhuma ação é de uma secretaria sozinha, né? Elas são sempre ações intersecretariais, que envolvem uma gama maior de pessoas, de departamentos, né, de secretarias. Mas ela é bastante visível do ponto de vista da mobilidade urbana. Isso já é reflexo, então, da criação da Secretaria de Planejamento, essas intervenções. A gente está vendo a inauguração da Alameda Parque, agora, essa semana que passou, as grandes mudanças no centro da cidade, as operações consorciadas que começam a mostrar resultados. Isso já é resultado da criação da Secretaria de Planejamento, dos compromissos firmados junto à Secretaria de Planejamento? Sem dúvida, sem dúvida. Toda secretaria, a gente brinca na administração, toda secretaria meio que presta contas, né? Periodicamente para a Secretaria de Planejamento e para o prefeito, né? Das suas ações e dos seus programas e projetos. Então, tudo é pensar, como eu te falei, a Secretaria de Planejamento ela acompanha, primeiro, você planeja o que fazer, né? Isso, e aí acompanha a execução disso. Decidiu, vamos fazer isso. Acompanha a execução, que é o que a Secretaria de Planejamento faz. Então, na verdade, a criação da Secretaria de Mobilidade Urbana, primeiro que ela deu a importância necessária à mobilidade que antigamente não tinha. Então, a criação na administração do prefeito Emídio foi importante. E hoje, ela tem um planejamento mais elaborado, vamos dizer assim. Nós estamos fazendo o plano de mobilidade com pesquisa de origem e destino para o transporte público, para a gente poder ter qual será a melhor solução, qual será a melhor tipo, a maior modalidade de transporte público a ser implantado. Além disso, uma revisão de todo o transporte público da cidade como um todo. Se vamos fazer as integrações, como é que serão feitas, em que pontos. A cidade de Osasco ela tem hoje ela tem 5 estações de metrô de superfície, como fala da CPTM no caso, né, que permitem uma interligação muito fácil nas diversas regiões da cidade. Então, quer dizer,
Tudo isso vai estar sendo, o plano de mobilidade está sendo feito, né, e vai levar com que a gente tenha uma mobilidade melhor para a cidade, além das obras, porque não são só as obras que conseguem melhorar a mobilidade. A mobilidade é um negócio complexo. Quando você fala em mobilidade, você está falando de pessoas, de bicicletas, pessoas que eu falo pedestres, né, ciclistas, os carros, o transporte público de maneira geral nas suas diversas modalidades, o ônibus, o trem. Então tudo isso é pensado nesse plano de mobilidade, né? Eu acho que as obras, elas fazem com que você consiga fisicamente, né, direcionar aquilo que você planejou. Elas são importantes, mas se você não tiver um projeto que diga, olha, o Jefferson ele gostaria de sair do Novo Osasco e ir para Viliara, para o centro de Osasco, você vai ter o que a demanda, o que a população pretende hoje, o que ela faz, às vezes você está pensando numa linha de ônibus e ela não vai atender quase que ninguém, ou não é aquele anseio da maioria da população. Então esse plano de mobilidade ele vai dar esse mapa da cidade como um todo, um diagnóstico da cidade, que vai permitir que a gente tome a decisão correta. Ok. Secretário, a gente vai fazer agora um rápido intervalo, mas a gente já volta. Você continua ligado no TV Secor. Estamos de volta com o programa TV Secor, hoje conversando com o secretário Valdir Ribeiro Filho, de Relações Institucionais de Osasco. Eu fiz o secretário falar bastante no primeiro bloco a respeito do funcionamento de outras secretarias que têm um caráter técnico, porque o secretário conhece bastante, profundamente, o funcionamento da máquina pública. Mas eu vou trazer um pouquinho a conversa aqui de volta para o campo político, né, da secretaria em si. Nós falamos bastante a respeito da relação com os partidos. Agora eu gostaria que o secretário fizesse uma avaliação das últimas eleições que conduziram aí a presidenta Dilma novamente ao cargo de presidente da República para os próximos 4 anos. Como é que o senhor avaliou esse cenário, secretário? Olha, a gente viveu esse último período eleitoral foi um período difícil, um período acirrado, não tem como negar isso, né? Foi um período de disputa intensa, né? Eu acho que o nosso partido, o Partido dos Trabalhadores, saiu vitorioso graças às suas alianças e ao trabalho desenvolvido e reconhecido pela população. Aqui na cidade de Osasco, eu acho que o prefeito Lapas ele foi um dos grandes o prefeito politicamente foi um dos grandes, vamos dizer assim, que saíram fortalecidos e vitoriosos nessa campanha. Os 2 candidatos apoiados pelo prefeito foram eleitos, o deputado estadual Marcos Martins, o deputado federal Valmir Pracidelli, foram eleitos, né? Que a cidade reconquistou uma vaga que, na Câmara Federal, sem dúvida, com a eleição, né, do Valmir na Câmara Federal, que é importantíssimo para a gente. É importantíssimo para a cidade ter um representante na Câmara Federal, porque o governo federal, desde que o Partido dos Trabalhadores assumiu, através do Lula e da Dilma, foi acho que o primeiro partido que viu e olhou para os municípios com um pouco mais de carinho e amor, vamos dizer assim, no sentido de transferência de recursos, né? Isso existia muito pouco nos governos anteriores. E o governo dos Partidos Trabalhadores é que enxergou a necessidade de dar o recurso na ponta, o recurso no município. É notório, todo mundo sabe que existe as responsabilidades na administração, o que é atribuição do governo municipal, o que é atribuição do governo estadual, o que é atribuição do governo federal. Porém, para o munícipe, o cara que mora no município, isso não é muito claro, né? Primeiro não tem clareza e ele não quer saber mesmo, na verdade, né? Porque ele não quer saber, a culpa é do prefeito, o prefeito é que tem que resolver os problemas da cidade. E nesse sentido, eu acho que no Partido dos Trabalhadores a gente conseguiu avançar muito, no sentido de que o governo federal transfere recursos para os municípios. Basta você ter bons projetos, né? E isso Osasco tem primado por ter bons projetos. Por isso consegue bastante recurso no governo federal. E isso, para nós, então, para o município, é muito importante você ter um representante na Câmara Federal, que possa brigar pelos nossos projetos, que possa brigar pelos recursos da cidade, isso sem dúvida. E eu tenho certeza que o Valmir vai fazer essa função, sem dúvida, entendeu? Junto com o prefeito, né? Vão pedir esses recursos. Então, nessa última eleição, eu acho que, apesar de todo o clima político, do ambiente político que a gente vivia muito adverso, a administração do prefeito Lapa se mostrou vitoriosa no sentido de conseguir os seus objetivos, né? Elegemos os candidatos proporcionais, elegemos
a presidente Dilma, reconduzimos ela à presidência, então, quer dizer, é importante para o município isso. Agora, de fato, nesta eleição, parece que as pessoas começaram a se importar um pouco mais com política. Você teve um lado positivo, é que as pessoas, não avaliando, não julgando a posição de cada um, mas parece que esse acirramento levou também a um despertar para a importância da política, né? Ah, sem dúvida, sem dúvida. Do acirramento surgiu vamos dizer, esse envolvimento maior da população. Ao mesmo tempo, uma parcela considerável se absteve, inclusive, de votar em brancos e nulos, mas eu acho que, sem dúvida, a maioria da população ela se envolveu muito mais nessa disputa. E quando houve a polarização do segundo turno, né, o acirramento foi bem maior, né? Especialmente na região que a gente vive, na região sudeste, aqui no estado de São Paulo, o acirramento foi muito grande. Mas eu acho que agora, passada a eleição, a gente vai ajeitando as coisas, como se diz, não é isso? Eu acho que a presidente vai fazer um bom governo, como eu espero que o governo do estado também olhe com mais carinho para todos os municípios, para que a gente tenha também transferência de recursos do estado para o município, e acho que a gente vai conseguir caminhar bem, e o Brasil vai caminhar bem. Isso que é o mais importante, que o nosso país consiga continuar crescendo, que o nosso país consiga se manter no trilho certo do desenvolvimento e da diminuição, principalmente, das desigualdades. As desigualdades do nosso país eram muito grandes, e elas têm a cada ano diminuído, e a gente espera que a gente continue nesse trabalho. Agora, a gente vê sinais, através da própria imprensa, sinais distintos da oposição na esfera federal ou no governo estadual. Por exemplo, há algumas semanas, a presidente Dilma e o governador Geraldo Alckmin trocaram elogios, né, na assinatura de convênios. Ao mesmo tempo, na esfera federal, o PSDB tem acirrado as críticas, tendendo aí para uma ala de direita mais extrema. Isso preocupa na relação com os partidos do município ou na esfera federal, Rodrigo? Olha, a distribuição política e a composição política dos partidos, elas permitem alianças distintas nas diversas camadas, municipal, estadual e federal. Isso complica um pouco a relação, que às vezes um partido está ligado ao governo no âmbito estadual, mas é oposição no âmbito federal, e a população não entende bem isso, tá? É meio confuso. Mas eu acho o seguinte, como eu falei, a disputa foi acirrada, os ânimos ainda, eu acho que estão meio exaustados, mas com o passar do tempo, a gente tem que tocar o país, a administração e o poder público tem que trabalhar. Eu acho que a oposição ela tem o seu papel, ela deve cumprir esse papel de fiscalizar, de cobrar, de observar. Isso a democracia é isso, né? Uhum. É você ter essa pluralidade onde cada um pode pensar o que pretende, o que quer, mas a administração tem que caminhar. Então você vê de cara, logo que a presidente foi reeleita, apesar de não assumir o seu novo mandato, mas como voltou como presidente, né? já começou, ela já começa até inclusive compor seu governo, não é isso, né? Ela recebeu o governo do estado por causa da crise, nós vivemos uma crise sem precedentes na história. Sem precedentes, de certa forma, mantida velada pelo governo do estado, o que eu acho meio complicado, mas enfim. E a população começa a sentir os efeitos agora. É um problema da população. A presidente tem que receber, ela recebe, ela é uma estadista, ela é a presidente da República, ela recebeu o governador. Vão fazer essa parceria com certeza, porque a população não pode sofrer por causa dessas picuinhas políticas, vamos chamar assim. Como eu acho também que a oposição ela tem que ser feita com responsabilidade. Ela não pode ser uma coisa simplesmente pelo fato de ser oposição, de atacar, tocar pedra e falar o que quer. Tem que ter responsabilidade. Uma das coisas que eu acho que importantes é que os políticos eles respondam por aquilo que fazem. Não sei se seria bem o termo certo, mas assim, o deputado, o vereador, quando ele sobe na tribuna, o que ele fala ali tem que ter uma certa responsabilidade. Ele tem que ser responsável por aquilo que ele está falando. Porque a gente ouve às vezes tantas inverdades e fica por isso mesmo, você entendeu? Então a gente nota assim, para tentar acabar com a história da oposição por oposição só por falar mal. Eu acho que essa é a pior coisa, é a pior política que existe essa.
Como eu falei, a oposição tem que existir, ela tem que fiscalizar, ela tem que cobrar, porque se não houver oposição, as coisas se acomodam. Isso eu falo não é para aquele ou para o outro, é para a gente mesmo. O Jefferson, enquanto ele não for incitado, cutucado a andar, a progredir, ele não vai fazer isso. Vai fazer sempre a mesma coisa. O governo é a mesma coisa. Enquanto ele não for incitado a fazer, a acontecer, a ser cobrado, então a oposição ela tem que existir, mas tem que ser uma coisa séria, né? Não pode ser uma coisa de ser oposição por oposição, sabe, aquela coisa baixa. Isso eu acho que não cola bem. No governo federal, guardadas as devidas proporções, muita coisa que está acontecendo é aquele não da época da campanha que continua, né? Então é uma coisa meio que sem nexo, uma coisa meio que, às vezes, você percebe que é atacar por atacar. Isso eu acho que não leva a nada, né? A oposição ela tem que ser uma coisa equilibrada no sentido de seriedade, equilibrada no sentido de, olha, isso aqui está errado mesmo, precisamos consertar e vamos buscar a solução junto. Não é porque o resultado da eleição determinou que o Jefferson é governo, o Valdir oposição ou vice-versa, que isso vai impedir da gente buscar soluções juntos. Nós podemos ter opinião na maneira de conduzir a política, na maneira de ver como vamos conduzir as coisas, distintas, mas podemos buscar as soluções em conjunto, podemos buscar as saídas em conjunto. Não é porque somos oposições que as suas ideias são diferentes da minha ou que elas não prestam ou não servem. Muito pelo contrário. As soluções têm que ser buscadas do diálogo, da conversa, através de apontar o que está errado, o que está certo. Eu acho que é aí que a gente pode evoluir. Agora, a gente vai ter, para o próximo mandato da presidenta Dilma, um Congresso bastante conservador, né? Sem dúvida, um Congresso bastante conservador, bastante diverso no sentido de partidos políticos, um número muito grande de partidos. Mas é como eu falei para você, a gente tem que ter essa prioridade no sentido de buscar as soluções em conjunto, as ideias distintas, buscar as soluções conjuntas, né? Eu acredito que, embora seja um Congresso conservador, a presidente vai continuar na sua linha de dar atenção aos mais necessitados, vamos dizer assim, de tentar diminuir, não é um assistencialismo, tentar diminuir essa desigualdade social que a gente vive no país. Ela já diminuiu muito, evoluiu demais, mas precisamos crescer, precisamos avançar. Valdir, muito obrigado pela sua participação. Gostaria de agradecer mais uma vez você ter reservado um espacinho na sua agenda para vir aqui conversar com o comerciário, com os trabalhadores. E você já sabe, não fique só, fique sócio. Confira no site do seu sindicato, www.secor.org.br, todos os benefícios e vantagens de ser um associado. E eu aguardo você na próxima semana. Até lá!